Muito bom dia, presidente Carlos Júnior. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras. Saudação especial aos servidores também da Casa Legislativa, os que nos ouvem, os que nos acompanham pela TV Câmara, YouTube e as demais mídias aqui da Rede Câmara. Uma saudação especial aos colegas agentes de trânsito, servidores públicos, colegas também da Guarda Municipal e tantos outros que também são servidores públicos, outros e outras. Agradeço gentilmente o presidente Carlos Júnior por ter cedido um espaço. E, presidente, assim como iniciou-se a fala aqui do vereador Cauê, eu acho que é uma oportunidade ímpar e gostaria de falar, obviamente, com o vereador presente aqui, né, se ele pudesse, claro, é um convite, não é uma convocação. Primeiramente, com todo respeito, os agentes de trânsito encontram-se aqui hoje para fazer um diálogo fraterno, respeitoso, como sempre. O vereador Cauê sabe, inclusive através da minha pessoa, enquanto presidente do SIMP, e toda essa casa aqui é testemunha, e as legislaturas passadas também, nunca faltou respeito, ética e conduta para com cada um dos senhores e das senhoras. Nunca. E não vai ser hoje diferente. Mesmo a gente sofrendo um ataque inicial, porque se tratou de um ataque, inclusive a minha pessoa, né? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que estabelecer a questão institucional, sim. E o vereador Cauê vai confirmar comigo o que eu vou falar agora aqui. Todas as vezes que o senhor precisou de algo do SIMP, algo ao meu respeito, eu sempre lhe atendi prontamente. Sempre lhe respondi, sempre lhe enviei os documentos, sempre tivemos um diálogo fraterno, não há nenhuma questão pessoal, nada, nenhum problema, nenhum, nunca teve. Só que quando se colocam situações que foram tratadas no parlamento e não foram trazidas as verdades para os senhores e para as senhoras, esse momento agora, presidente Carlos Júnior, é riquíssimo e legítimo, porque a gente está falando franca e abertamente a todos e todas, assim como a minha conduta e a conduta do sindicato. Quando o vereador colocou, eu não vejo o SIMP fazendo vídeo para atacar o assédio moral dos servidores. Realmente, não fizemos vídeo. A gente cobrou a secretária de saúde diretamente, cobramos o prefeito, e uma semana depois do SIMP ter cobrado, a secretária de saúde tirou a servidora em questão que estava assediando agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Foi ação nossa. A gente não precisou fazer vídeo para isso aí. Tratamos com o documento. Quando o vereador colocou, cadê o SIMP na questão das escolas pro tempore, das direções das escolas pro tempore, onde o vereador Daniel Fonseca, o vereador Marcelo Bagé atuaram, o SIMP muito antes também estava pedindo impugnação do edital e fazendo valer a sua participação na comissão, presidente, que sequer o SIMP estava participando da comissão da consulta popular que tem que ter a representação do sindicato. Estávamos lá. Quando o vereador coloca situação sobre aquele projeto que o executivo mandou para os senhores e para as senhoras da Coimpel, vocês se recordam, né? Tirando gratificação dos trabalhadores da Coimpel, o vereador Cauê vai confirmar. Ele me ligou em tempo real, enquanto a sessão ordinária ocorria. E eu atendi prontamente. E o vereador me perguntou, por que o SIMP não está aqui para defender os trabalhadores da Coimpel? Porque o SIMP não representa os trabalhadores da Coimpel legalmente. É o Sindicato Estadual dos Trabalhadores de Processamento de Dados. Não é o SIMP. Então a gente tem que ter informação primeiro, a gente tem que ter certeza, nitidez e clareza antes de cobrar e pautar. E mesmo naquele dia, quando a maioria dos senhores e as senhoras votaram contra o projeto de retirada dessas gratificações dos trabalhadores do Coimpel, o vereador Cauê no dia ainda falou, agora eu quero ver se o SIMP vai fazer o cartaz com as fotos dos vereadores que votaram contra esse projeto, que nem fez a outra vez. O vereador Cauê vai testemunhar e vai dizer que o que eu estou falando é verdade. No mesmo dia e na hora, eu mandei para ele uma matéria do SIMP, tá? Uma matéria do SIMP, publicada nas mídias até hoje, para quem quiser consultar, 29 de dezembro de 2023. Fake news. Alguém fez um cartaz com a foto de vereadores e vereadoras quando do aumento do subsídio dos vereadores e secretários.
E alguém que fez o cartaz usou indevidamente a logomarca do SIMP, o banner, e colocou. No mesmo dia, eu tenho aqui o print para mostrar para os senhores, no mesmo dia o SIMP divulgou que era fake news, que o SIMP não havia feito. Enviei para o vereador Cauê em tempo real no mesmo dia da sessão ordinária da Coipel, e ainda mandei o áudio que eu toquei com o vereador Marcola, porque o vereador Marcola, naquela oportunidade, o vereador Marcola deve se lembrar, eu disse: vereador, o senhor tem como dividir no grupo dos vereadores que isso é fake news e que o SIMP vai responsabilizar quem está usando a imagem devida de vocês? Mandei para o senhor, vereador, o senhor recebeu o áudio original do vereador Marcola. Então, vereador, não se trata de nada pessoal. E reitero aqui, olhando para o senhor, eu nunca, nem eu, nem o SIMP teve problema com o senhor e nem com o espaço do Legislativo, com nenhum vereador e nem vereadora. Tanto que eu dividi com os senhores, na própria audiência pública da vereadora Fernanda, que a gente tratou sobre as escolas e outras situações, aquele caso da escola da Colônia, onde a SME queria tirar a comissão, a coordenação pedagógica da escola, legitimamente eleita, não é, vereadora Fernanda? O SIMP foi lá, conseguiu, e com a SME, a vereadora Fernanda estava presente na reunião, a SME teve que dar para trás e retornar e reconhecer que estava correto. Mandei o documento para o senhor ou não mandei? Mandei o documento para o senhor. Eu estava na audiência, eu falei, fui eu, denunciei. Mas não precisa fazer vídeo no YouTube, vereador. O trabalho que eu quero dizer, vereador, ele não é pautado somente em vídeos. Eu sei que o senhor age muito, e que o senhor atua muito, e de repente nem tudo que o senhor faz filma. A questão do trabalho de cada um dos senhores e das senhoras não pode estar pautado somente pelas mídias, e sim a prática, a ação e o resultado e a consequência daquilo. Me atendo especificamente à questão dos agentes de trânsito. O vereador Cauê também vai confirmar. O fato ocorreu quarta de noite. Eu, de noite, de madrugada, entrei em contato com o vereador Cauê. Mandei mensagem, mandei áudio, me coloquei à disposição. Em nenhum momento falei da questão da abordagem, como se deram os diálogos. O vereador tem ali, eu mandei para ele. Apenas a questão técnica e legal. A questão técnica e legal. Eu digo, vereador, se o senhor puder fazer um novo vídeo para explicar melhor para a população, o senhor está equivocado na questão da legislação do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação estadual e da resolução do CETRAN. Esperei 24 horas depois disso, era quinta-feira da noite, o vereador não entrou em contato comigo. Eu tinha a prova aqui que eu livrei, mas eu livrei e está visualizado. Então, independentemente disso, o que eu quero dizer é, mas tudo bem, vereador, mas tudo isso que eu falei para trás, o senhor concorda, o senhor recebeu, porque o senhor me deu retorno. A questão da Coipel, todas essas questões que eu citei, veio o retorno do senhor. Não, sim, mas... Não, tudo bem, vereador, mas todos os contatos que eu tive, o retorno do senhor tem que confirmar. O retorno, eu tenho o retorno aqui. Tudo bem, vereador, mas eu estou aqui oralizando e externando pessoalmente para o senhor, apenas para traduzir algo. Não temos nada contra a sua pessoa. Respeitamos o trabalho do senhor e de qualquer vereador e vereadora, eu como pessoa e a instituição SIMP. Ninguém tem nada contra. Nada mesmo, não é nada contra. E aqui eu vou me ater, o senhor vai ver na minha fala, que é a fala dos agentes de trânsito, porque a fala que eu carrego aqui, presidente Carlos Júnior e demais vereadores e vereadoras, é a fala dos agentes de trânsito. Primeiro, o meu concurso é de agente de trânsito. Eu sou da primeira turma, que iniciou as atividades em Pelotas efetivamente em 11 de abril de 2002. São 23 anos e 3 meses que desbravamos a municipalização do trânsito e a fiscalização de transporte. Quando a gente vem para essa tribuna para falar para os senhores e para as senhoras, começa em que ponto essa situação? É um trabalho árduo, sábados, domingos, feriados, 24 horas por dia, uma categoria que é a única, como o vereador Daniel Fonseca citou, é a única da segurança pública que não tem nada para se proteger. Um agente de trânsito não tem um cacetete retrátil, não tem um spray, não tem uma taser, não tem uma Spark, não tem nada. E atua em conjunto, de forma integrada, com os órgãos demais de segurança pública. E não só atuam, fiscalizam no âmbito geral e auxiliam a comunidade em diversas áreas, inclusive educativamente. Então, o que eu quero iniciar aqui pontualmente, vereador Carlos Júnior, presidente do Legislativo, e quando me refiro ao senhor, eu me refiro a todos os demais vereadores e vereadoras.
Caso Nutella, na quarta-feira à noite. Um condutor, por conta de uma operação integrada, Guarda Municipal, agentes de trânsito, Brigada Militar, houve uma abordagem dos agentes de trânsito a um veículo, prestem bem atenção, um veículo que estava com licenciamento 2023. Vou repetir, licenciamento 2023. Licenciamento 2023 só pode circular legalmente, presidente, até 31 de julho do ano passado. Desde 1º de agosto do ano passado, o veículo em questão do condutor aplicativo estava rodando irregularmente. Eu vou repetir. Desde 1º de agosto de 2023, o veículo encontrava-se até o momento transitando irregularmente. Mas ele tinha o IPVA e o licenciamento de 2024 pagos. Ok, mas não tinha débito de multa vencida, já com recurso, já julgado o recurso e indeferido. E em 2 órgãos julgadores. A infração originária, que era de parar afastado da guia da calçada de 50 centímetros a 1 metro, foi em 2022. O condutor recorreu e foi julgado pela Jari. E depois, abriu-se um prazo, já que foi sem abordagem, abriu-se um prazo, presidente, para que o proprietário identificasse quem é o condutor habilitado. O Detran dá um prazo para apresentar o condutor. Não foi apresentado. Mas foi apresentado, está no sistema eletrônico do Detran. Ok. Só que o Detran reconheceu que essa apresentação de condutor habilitado foi fora do prazo, dado pelo próprio Detran. Então o Detran emite uma nova notificação. Quando o proprietário não é condutor habilitado e não apresentou um condutor habilitado, se aplica a autuação do artigo 1621 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir sem CNH. Pressupõe-se que o proprietário é quem estava dirigindo o veículo sem CNH. Mesmo que ele tenha apresentado no sistema o condutor, o mérito nosso aqui, senhores e senhoras, não é o mérito do sistema do Detran. Um agente de trânsito, alguém da Brigada Militar, alguém policial rodoviário federal, alguém policial rodoviário estadual, a sua base de consulta, presidente Carlos Júnior, é o sistema do Detran. É a mesma para todos, é o mesmo sistema. E os agentes que abordaram lá conferiram na hora. Ele só tinha o 2023, o 2024 nunca foi expedido para esse condutor, porque não estava devidamente licenciado o veículo, porque pagou apenas a taxa de licenciamento e o IPVA daquele ano. Então, o que aconteceu? Foi orientado o condutor dessa situação. Olha, o senhor não tem nem o 2024 e o Detran não vai expedir o 2024, porque o senhor não quitou débitos pendentes relativamente a 2023. Diante disso, foi avisado o condutor. Por conta, nós temos a resolução do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, artigo 2º, que possibilita, presidente, que possa ser quitado débitos em até 30 minutos do ato da abordagem. Senhores e senhoras, levou mais de uma hora esse processo todo, para arrecadar fundos para auxiliar o condutor para pagar. A resolução é nítida, é clara, até 30 minutos. Mas pior do que isso, é o Código de Trânsito Brasileiro prever claramente no artigo 131, parágrafo 2º, o veículo somente é considerado devidamente licenciado quando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas. O que esse condutor de aplicativo tinha? Uma multa vencida, está ali no sistema. E o licenciamento que ele poderia circular já deveria ser em 2024 e ele não a tinha. E agora eu trago mais uma informação nova para vocês. Não sei se o vereador Cauê sabe, se o condutor do aplicativo lhe informou, vereador Cauê. O 2024, se ele tivesse no momento, presidente Carlos Júnior, ele poderia circular só até o dia 31 de julho. De agora, 31 de julho. Porque a partir de 1º de agosto só vale 2025. Em consulta ao sistema hoje, pela manhã, do Detran, este mesmo veículo já está atrasado em 2025. Até agora o seu proprietário não pagou 2025. Então, se esse veículo está circulando desde 1º de agosto agora nas vias públicas, mesmo com o 2024 quitado, já está equivocado, porque o 2025
está com o IPVA em aberto, não pagou ainda. Estas coisas não saem para vocês, não saem para a comunidade pelotense. E aí eu, com toda a educação, informo aqui para o vereador Cauê. Quando o vereador Cauê faz um vídeo para a comunidade pelotense, mesmo que seja para suas redes sociais, é vereador 24 horas, como o próprio vereador defendeu em outras matérias que foram pautadas. Vereador é vereador 24 horas. Quando o vereador informa, olha, os razõezinhos aqui estão querendo recolher um veículo que está em dia, IPVA em dia, falou até DPVAT em dia, nem existe mais DPVAT, porque o DPVAT foi extinto ano passado, e já anos anteriores o DPVAT já estava sendo suspensa a sua cobrança. O condutor também foi para as redes sociais dizendo que estava com IPVA em dia e seguro obrigatório em dia. Gente, não tem cobrança de seguro obrigatório no estado do Rio Grande do Sul há mais de 3, 4 anos. Já vou concluir, presidente. São informações equivocadas. Os agentes não estavam recolhendo um veículo porque ele tinha uma multa. É porque ele não estava devidamente licenciado. E quando se coloca para as redes sociais que continuam os agentes atuando errado, indo de encontro contrário à população, presidente, aumentou o número de pessoas em redes sociais ameaçando os agentes de trânsito. Tem pessoas colocando, presidente, nós temos provas. Eu sei onde mora o agente de trânsito A, B ou C. Quando der problema conosco, motoristas de aplicativo, chama o vereador lá que ele resolve. Não é por aí. Não há uma luta, não há uma briga entre servidor público e poder legislativo. Nós temos que andar juntos. O vereador fiscaliza os atos do executivo, fiscaliza os servidores públicos, legisla, mas no mínimo ele tem que defender a legislação vigente em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Então, quando alguém, representante do legislativo, informa erroneamente a comunidade, isso não é informação, isso é um desserviço à comunidade ou um estímulo a cometer infração ou agir equivocadamente. Então, encerrando a minha fala, presidente, reitero em nome do SIMP, reitero em nome dos agentes, a cada um dos vereadores e vereadoras. E nós temos vereadores e servidores públicos aqui. Vereadora Fernanda Miranda, vereador Daniel Fonseca, vereador Marcelo Bagé. Nós fizemos concurso público, várias etapas, entramos pela porta da frente, assim como os senhores e senhoras também devidamente eleitos. Mas uma coisa é, fiscal do serviço público, qualquer cidadão é. E pode ser o legislador também. O que não pode se confundir, presidente, nessa fiscalização, em nome do Poder Legislativo, é interferir na atuação correta, pois se os agentes de trânsito fizessem o contrário, incorreriam em crime de prevaricação, que é deixar de fazer ou retardar o seu ato de ofício, previsto no Código Penal, e mais do que isso ainda, essa hostilização em rede social não é necessária. Então, os agentes de trânsito são parceiros do espaço legislativo dessa Câmara, da Prefeitura de Pelotas. Não somos partidários, repito, o SIMP não é partidário, eu sequer sou filiado, nunca fui. Os presidentes anteriores que me antecederam, Tatiane Rodrigues e Douglas Testa também, sequer eram filiados a partidos políticos. Então deixamos bem claro, nós vamos cobrar o governo, como estamos cobrando em várias áreas, vamos cobrar o legislativo no sentido técnico, responsável, mas não pode se admitir que o papel de fiscalizar interfira, informe erradamente a comunidade pelotense e coloque até interpretações sobre uma legislação clara, nítida e técnica, e que ela é idêntica para o agente de trânsito, para o policial rodoviário federal, para o policial rodoviário estadual e brigada. Então, presidente, agradeço aqui o espaço, nos colocamos à disposição, a gente com certeza aqui quer ouvir cada um de vocês, cada uma de vocês, e que isso aqui que está sendo gravado, que não está passando ao vivo, que possa ser vídeo, presidente, é um pedido que a gente deixa, possa ser oportunizado na própria Câmara, no canal da Rede Câmara, para que aquele mesmo munícipe que assiste à sessão ordinária também possa assistir, que aqui tivemos presentes, e é a primeira vez que essa voz está ecoando abertamente. E reitero, com respeito ao senhor, respeito a cada vereadora, e inclusive o vereador Cauê. A nossa estima, consideração e respeito se mantém. E está aprovado aqui para a minha fala, e não é a fala do Thiago. É a fala dos agentes e é a fala do SIMP. Ela só está resumida e sintetizada aqui. Então deixo um abraço, um bom dia a todos e todas, e que situações como esta, de vilipêndio aos servidores públicos, desrespeito, não aconteça. E por fim, quando
o vereador Cauê chega no local, os próprios agentes de trânsito me confirmaram. Não chegou no local se identificando. Boa noite, sou o vereador Cauê. Se vai fiscalizar, se está em nome do Poder Legislativo, chega e se apresenta. Boa noite, sou o vereador Cauê. Sequer se apresentou. Ninguém é obrigado a todo mundo a conhecer ou tratar como tal, ou o agente de trânsito. Mas se está ali o agente da autoridade de trânsito prestando seu serviço, se quem vai fiscalizar, no mínimo tem que se apresentar. E estabelecer um diálogo respeitoso, profícuo e saber escutar. E não só sair atacando antes mesmo da gente ter a oportunidade de falar. Então, presidente, agradeço imensamente o espaço e que possa a Câmara, com este episódio, poder rever o sentido de como abordar e como fiscalizar. Tem que ser feito? Ok. Todos nós somos fiscais do poder público, todos, já enquanto cidadãos. Mas o que a gente quer é algo pacífico, ordeiro, com respeito, com educação, sem ataques pessoais, sem promoção de A ou B. E sim que a gente caminhe paralelo, o poder legislativo, executivo e os servidores têm as suas independências e autonomias. Mas eu tenho certeza que os três querem o bem comum, que é atender bem a comunidade pelotense, cumprindo a legislação, que é igual a todos. O motorista de APP tem que cumprir todas as obrigações referentes ao veículo, como cada um de nós, como qualquer cidadão, como qualquer outro trabalhador. O servidor público é trabalhador, é honesto, ainda mais uma categoria que ganha salário padrão de R$ 848 para trabalhar 24 horas por dia, todos os dias do ano. Obrigado.